Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, hoje é o bloco que eu considero mais divertido, que é o cara ou coroa. Eu costumo brincar que aqui a moeda não cai de pé, ou é cara ou é coroa. E você tem que escolher e se posicionar. Upgrade ou downgrade, ou seja, o Brasil está mais próximo de ter a nota de risco um upgrade ou um downgrade? Hoje, as condições econômicas para um downgrade, uma redução da nota. Primeiro, o ambiente fiscal. Ainda tem uma meta, um déficit muito grande, uma meta que o governo tem um risco ainda de não cumprir, e isso é determinante para uma avaliação de risco. Tanto que o viés da própria Austin Rating para o Brasil é negativo, é isso? Perspectiva negativa, infelizmente. Perfeito. Próximo cara ou coroa, Henrique Meirelles ou Armínio Fraga? Aqui é um tema polêmico, né? Se você tivesse que escolher um comandante da economia, hoje, quem você escolheria? Olha, hoje o Henrique Meirelles, por quê? O Henrique Meirelles demonstrou uma boa capacidade, não só de gestão de conflitos ali junto com o Congresso, né? Conseguiu aprovar, por exemplo, o teto de gasto, né? Eu acho que o Armínio Fraga é um técnico que ele serve bastante para o Banco Central, mas eu gostaria de vê-lo em algum momento na Fazenda para ver essa habilidade junto com o Congresso. O Henrique Meirelles hoje. Alex Agostini, eleito presidente da República em 2018. Vai montar a equipe econômica para 2019. Só pode chamar um ministro da Fazenda. Qual dos dois? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E o Fraga, Banco Central. Aí você faria essa dupla? Eu faria essa dupla, mas eu testaria ele junto com o Meirelles nas negociações. Não sei se é possível lá no Congresso, mas eu testaria ele. Perfeito. Vamos lá. Real ou dólar? Qual moeda vai se valorizar contra quem aqui? O dólar vai se valorizar por conta de um simples fator, ajuste da taxa de juros nos Estados Unidos. Os juros lá vão subir, é isso? Já estão subindo, Já estão subindo, e mesmo que seja uma elevação gradativa, os Estados Unidos é um porto seguro. Então ele atrai investidores, mesmo a rentabilidade sendo muito menor que a do Brasil, e lembrando que a taxa de juros do Brasil está caindo com um nível de risco ainda elevado. Ou seja, o patamar hoje de dólar é um bom patamar para quem precisa travar, por exemplo, uma viagem no futuro. Exatamente, compra agora porque a tendência é de alta. Muito bem. Brasil ou Argentina? Em qual país você investiria hoje? Apesar dos problemas que existem no Brasil, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande. A nossa população economicamente ativa é de quase 100 milhões de pessoas, então tem um potencial de consumo muito grande, e o Brasil ainda é um grande exportador de commodities. Eu investiria no Brasil. A Argentina está num processo interessante com o Maurício Macri, até com um crescimento econômico, pelo menos de curto prazo, maior do que o Brasil. Mesmo assim, você acha que o grande mercado é o brasileiro? É difícil comparar economias com tamanhos tão desiguais, não é? E a Argentina, ela vem melhorando a sua condição econômica depois de sofrer anos por uma gestão ruim debaixo dos Kirchners, né? Então ela vem melhorando. Eu acho que não está consolidada, por isso eu não indico a Argentina. Mas se tivesse outro país da América Latina no lugar da Argentina, talvez sim ao lugar do Brasil. Mas como são os dois, então o Brasil. E por fim, Estados Unidos ou China? Qual é a bola da vez aí? Onde você colocaria o seu dinheiro? Olha, a China, apesar de estar num processo de desaceleração, e eu vejo isso como muito positivo, porque é prudente, a China cresceu 9% por 30 anos seguidos, então teve uma migração de pessoas do campo para a cidade, então tem alguns problemas que ela vai sentir, ela está se ajustando. Apesar de tudo isso, a China ainda é um porto para investimentos, sim, e na parte de tecnologia. A China é hoje o Japão da década de 40. O quanto pesa na sua decisão o fato de o presidente dos Estados Unidos ser Donald Trump? Esse é um fator extremamente importante, porque ele já demonstrou não ter uma confiança muito grande por parte dos empresários. Em qual sentido? Em algum momento do tempo ele tomou uma medida unilateral. Né? Isso preocupa quem tem bilhões para investir. Isso determina, assim, quando você coloca a China em concorrência com os Estados Unidos na atração de investimento. Não à toa que a China tem a maior reserva de dólares, né, na casa de trilhões de dólares, porque ela recebe muito investimento, porque lá, apesar das leis serem rígidas, elas são claras, elas não mudam da noite para o dia. E nos Estados Unidos a situação hoje, por conta do Trump, é de bastante risco. Mas por outro lado, investir na China não significa ter necessariamente o Estado como sócio ou participando de alguma forma indireta? Isso não é ruim? Não, porque lá as leis são claras. Você entra sabendo que é assim que vai funcionar. E se você sair, você sabe que você vai ter que deixar para o Estado. É diferente quando você entra
E a lei é uma, e no meio do jogo a lei muda. Isso tem acontecido com o Brasil, é por isso também que o Brasil não tem recebido investimentos. Vamos lembrar que antes de vencer os contratos de concessões do setor elétrico, há 2 anos atrás, o governo quis alterar, né? A Dilma quis alterar, mudando a lei, e quase quebrou o setor. Então isso é um problema que faz com que Estados Unidos ou outras economias, principalmente o Brasil, perde investimento para a China. Lá, a lei é clara, você vai ter o governo como seu sócio, mas você entra sabendo disso. Muito bem, Alex Agostini participou do quadro Cara ou Coroa no Papo de Economista. Ele volta amanhã com as projeções econômicas para 2017 e 2018. Um grande abraço, até lá!